Rafael Spengler, secretário da Fazenda de Lajeado, está aqui conosco. Ele apresentou a proposta de orçamento para 2025, a lei orçamentária anual, prevendo um orçamento de 672 milhões de reais para o próximo ano em Lajeado. E saiu de férias. Não deu tempo de ele retornar direito para a prefeitura. Já chamamos ele aqui para o estúdio para vir explicar um pouco mais para a gente, para a população, sobre esse orçamento de Lajeado que não para de crescer. É claro que o município também não para de crescer, mas chama a atenção, chegando a quase 700 milhões de reais. E pelo que a gente tem de informações, deve passar até desses 700 milhões de reais. Rafael Spengler, bem-vindo aqui à nossa programação. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, bom dia ao ouvinte da Rádio Independente, a equipe aqui também. E satisfação voltar de férias e estar aqui com vocês. Bem Pode de ver férias. que eu não peguei muita cor, né, mas é isso aí. Ficou debaixo do guarda-sol? Exato, só na sombra. Sombra e água fresca. Exato. Que é bom também, é muito bom. Bom, secretário, o que a gente pode falar sobre esse orçamento, né? E até fazer um comparativo dos últimos anos em termos de crescimento. Como é que chega a esse montante de quase 700 milhões de reais? Tem muita verba que vem da União, do governo do estado também. Não é tudo oriundo aqui do governo municipal, para explicar um pouquinho essa dinâmica. Uhum. Bom, ano passado nós prevíamos um orçamento de 602 milhões para 2024. Estamos chegando agora no final do ano, nossa previsão atualizada é 682, então quase 80 milhões a mais do que previsto. Isso se deve, em parte, por recursos oriundos da União por causa das enchentes que nós tivemos, né? Calamidade. 20 milhões entraram nos cofres do município do governo federal, decorrentes da enchente, e mais 10 milhões do governo estadual por causa disso. Além de outras eventuais receitas que nós tivemos ao longo do ano, e também um crescimento do mercado imobiliário que a gente vem percebendo, especialmente pós-maio, muito grande, muita gente migrando para Lajeado. Então, há uma dinâmica da cidade, né, bastante pujante e interessante. Então, isso acrescenta também ao orçamento. Deixa eu pegar esse gancho, antes de falarmos mais sobre o orçamento. Muita gente migrando, muita gente vindo para Lajeado, porque Lajeado também foi atingido, né? Por mais que foi uma parte da cidade, mas isso é interessante. O que vocês têm percebido nesse sentido? A gente consegue dar uma analisada nisso por causa do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, casas, apartamentos, terrenos, e teve um crescimento bem significativo nessas transferências. E a gente tem informação das próprias imobiliárias de muita gente vindo de Cruzeiro do Sul, de Arroio do Meio, de Roca Salles, de Mussum, de cidades que foram ainda mais atingidas que nós, buscando regiões altas da cidade, que tem, apesar de ter 15% em torno do território de Lajeado que foi atingido, os outros 85% se valorizaram até, né? Então tem muita gente vindo para cá até pelas oportunidades de trabalho que a região oferece e própria cidade de Lajeado. Temos área ainda para receber essas pessoas, porque Lajeado a gente sabe que vai crescendo, mas não tem muito território, né? Muitas vezes essa é a dificuldade. É uma tendência de verticalização da cidade também, né? Justamente por não ter tanto território, a cidade acaba tendo mais prédios e é só, né, Linha, é só andar aí que tu vê prédio. Eu voltei de férias e já tem um prédio novo sendo feito. Chama atenção. Eu fico até embasbacado com isso aí. Impressionante, né? E em relação ao orçamento, então, como é que é feita essa divisão, né, de valores por áreas? Até para as pessoas entenderem o que é esse orçamento, né? A gente sabe que é um valor que tem, ou que terá, e como é que se faz essa divisão? Tem valores específicos para cada área que precisa ser, já está previsto? Como é que funciona isso na divisão, no trabalho interno de vocês mesmo? Perfeito. Pela lei federal, 15% obrigatoriamente tem que ir para a saúde e 25% obrigatoriamente para a educação. Na lei orgânica municipal, ela prevê que 28% do dinheiro advindo de impostos deve ir para a educação. Então a gente já tem aí alguns pilares, né? Uma base do que tem que ser colocado. Aqui em Lajeado a gente tipicamente ultrapassa os 30% em educação e ultrapassa os 25% em saúde do orçamento. Então a gente tem o bolo aí de 672 milhões, 30% vão para a educação, 25%, outros 30% para a saúde, basicamente, assim, para dar uma... E os outros 10% vão para obras. Então, 30% saúde, 30% educação, 10% obras, para simplificar os números, né? E os outros 30% para as outras áreas, como a própria fazenda, meio ambiente, etc.
Então, a gente sai de uma base já, né? Tantos por cento são obrigatórios para determinadas áreas, mas aí tem um certo jogo que tu pode fazer com os demais percentuais e, claro, sempre de acordo com a vontade do prefeito em determinada área. Em função da enchente de maio, nós tivemos alguma alteração significativa em relação ao que estava projetado, por exemplo, para esse ano? Alguma área que recebe uma atenção maior também dentro desse orçamento para 2025? A Defesa Civil teve um acréscimo importante, meio ambiente também, até pela revitalização dos espaços, e também o setor de obras, pelas avarias à infraestrutura urbana, evidentemente teve que ter um acréscimo significativo, porque a gente tem que pavimentar ruas novamente, então, basicamente isso. Mas o que representa, mais ou menos, na fatia do bolo? O que é esse aumento significativo? 20 milhões a mais para obras já de partida. Até para o pessoal entender, Link, tipicamente, no governo do Marcelo Calmo, o superávit tão alardeado, ele é usado muito para obras. Então, no orçamento, a gente vai trabalhando com esses percentuais que eu comentei. Bom, se sobrou uma gordura, coloca em obras, em infraestrutura urbana. Então, é basicamente assim que temos trabalhado nos últimos anos. Vamos lá, 20 milhões a mais, no total de quanto? Total de 672. Não, mas só para obras. Deixa eu só dar uma olhadinha, então. De obras, de defesa civil, que é uma área que a gente sabe que carece bastante de investimento, não só Lajeado, outros municípios também é interessante a gente saber quanto que está programado para ser investido no ano que vem. Obras está projetado para 2025, 64 milhões de partida. 64 milhões 64 só para obras. Milhões. Isso. E daí, de novo, né, Link, se houver o superávit, que a gente ainda não tem como cravar quanto vai ser, provavelmente o próximo governo vai alocar para obras esse valor do superávit. E obras vêm depois de saúde? Né? Nessa Sim. escala é 30% educação, 25% saúde? Então, vou te dar os dados aqui. A Secretaria de Educação, 186 milhões. 186 milhões só para educação. 186 milhões. E para a saúde, 191 milhões. Então saúde tem até mais do que educação. Educação de partida. E geralmente tem sido um pouquinho mais para a saúde, até porque a gente acaba... Tem na sequência aí, secretário, para a gente ter uma ideia? Depois. São essas três primeiras, né? César. Obras, daí vai com 64, é isso? Daí vai para obras. Já 64, baixa bastante, né? Baixa de 186 para... E depois meio ambiente com 25. Meio ambiente com 25. Então essas seriam as 4 principais. E a Defesa Civil, que tinha falado? A Defesa Civil ela fica junto com a Secretaria de Segurança, né? Então aí vão 17 milhões para a Secretaria de Segurança Pública, em que a Defesa Civil está no bojo, né? Então, Defesa Civil, a própria Guarda Armada, Isso. então... Guarda Municipal também deve tudo ter tido um aumento também nesse sentido, né? Bem expressivo de, salvo engano, no ano passado, a projeção que nós tínhamos feito para 2024 era de 9 milhões, então acho que praticamente dobrou. Teria que conferir esse valor exato, mas eu tenho essa impressão de memória. Esse valor que não está nem para educação, nem para saúde e obras, enfim, esse outro valor, ele pode ser dividido conforme a necessidade ou também tem percentuais específicos e que podem também ser alterados caso necessário? A gente tem uma margem de realocação de recursos, né? Por exemplo, tem um software na fazenda. Se a pessoa não quiser mais, o gestor não quiser mais, ele elimina aquele software, distribui o contrato e vai te sobrar mais um valor que pode ser alocado em qualquer secretaria. Mas, em geral, as demandas, as despesas das outras secretarias, que não essas que eu listei, elas tipicamente são com pessoal, com folha de pagamento. Então, na Fazenda, a maioria do orçamento é para pessoal e, lógico, tem algumas questões de embates judiciais, dívidas, e isso também acaba acontecendo. A Secretaria de Administração é outra pasta que tem bastante... grande parte é na folha de pagamentos, então tem uma margem, Rita, mas não é 100%, né? Porque algumas coisas já sai sabendo que tu vai ter um custo fixo. Sim. Estamos conversando com o Rafael Spengler, secretário da Fazenda de Lajeado. Na abertura, o Rafael já disse que já estamos com 682 milhões esse ano. Né? O orçamento estava previsto em 602, estamos com 682, significa dizer que já estamos fechando 2024 com um orçamento maior do que está previsto para 2025. É razoável a gente projetar que 2025 também poderemos ter um
um acréscimo bastante interessante, claro. Você já destacou que esse ano vieram 30 milhões aí só de governo federal e governo estadual por conta da enchente. Mas, mesmo sem isso, é razoável a gente pensar que podemos nos aproximar dos 800 milhões no final do ano de 2025? 800 eu acho que é um pouco audacioso, talvez. Mas que a gente deve ultrapassar 700 milhões é bem seguro dizer. E aí o público vai achar estranho, né? Mas como é que vocês estão dizendo que é 672 e ao mesmo tempo está dizendo que vai ser mais que 700? É porque tem alguns recursos que nós teremos, com certeza, mas não sabemos de onde vem ainda. Exemplo, emendas parlamentares. Pode vir uma emenda parlamentar para educação ou para saúde. Provavelmente virão, só que a gente não sabe ainda de onde vem e para qual destinação. Então, no orçamento, a gente tem que deixar bem alinhado de onde vem o recurso, para onde vai a despesa. E como a gente não tem certeza de onde vem, para qual área vai, então a gente sabe que vai ter mais recursos, mas a gente não sabe exatamente para quem ainda. Então, eu diria com relativa segurança que devemos passar de 700, 730 talvez. Durante 2025. Durante 25, e esse ano pode chegar aos 700 ainda, porque nós estamos no início de novembro, né? Tem mais uns 40 dias, 45 dias pela frente para fechar o ano. Dificilmente, Ricardo, porque agora já faltam 2 meses aí quando a gente fez a peça orçamentária, né? Faltavam 2 meses, então tende a não ser tão díspare o quanto a gente já reestimou para o que efetivamente vai ser consolidado. Mas é possível que chegamos a 690, por exemplo. Também depende de recurso do ICMS, que tem tido alguma volatilidade ao longo do ano. Junho despencou por causa da enchente, mas depois teve a retomada da economia, então aumentou o próprio ITBI, que comentei antes, do mercado imobiliário aquecido. Então, algumas coisas são um pouco imprevisíveis, mas acho que com uma margem aí de segurança a gente não chega a 700, mas chega a uns 690. Pegando a área de habitação, ou área de reestruturação de Lajeado, que é muito importante, veio essa verba dos governos federal e estadual. Mas o que Lajeado já investiu? O que Lajeado está prevendo também? Eu não sei, acho que construção de casas, não propriamente, né? Acho que isso vem de fora. Mas aí tem a questão de terrenos, de outras melhorias que podem ser feitas para essas pessoas que foram tão afetadas, Rafael. Tem um outro recurso, além daqueles 20 milhões do governo federal que eu comentei antes, que são 9 milhões que estão empenhados, ou seja, estão alocados, mas ainda não entraram nos cofres públicos do município. Que assim que tiver as casas prontas, o governo federal repassa o valor. Então depende, é uma contrapartida. Então, esses 9 milhões aí do governo federal devem entrar também. E a questão da habitação das pessoas mais atingidas, né, que tiveram essas casas especialmente levadas, o governo está tratando de disponibilizar terrenos, então, e também tem que muitas vezes a pessoa mora em uma área alagável, mas ela não quer sair de lá porque é perto do centro, por questões familiares, de comunidade mesmo, a gente não pode expulsar ninguém, né? Então, a princípio, está sendo alocados terrenos, permutas, para que as pessoas lá se realoquem em áreas não inundáveis, mas de recurso do governo municipal mesmo para a construção de habitação ainda está em processo de análise. Tem um aluguel social, né? Tem um aluguel social que é mais de 780 famílias que todo mês percebe o valor ali para Está em R$1.000 por família? Até R$1.000 por família, né? Tem algumas pessoas que recebem um pouco menos porque alugaram um imóvel um pouco mais barato, mas em geral é R$1.000 e até as pessoas complementando eventualmente. Chega perto de R$1 milhão por mês. Chega perto de R$1 milhão por mês. Aluguel social. Isso mesmo. Então isso deve perdurar do próximo governo também, né? Do próximo governo da Gláucia, porque até as pessoas terem as suas casas vai levar um bom tempo ainda, pelo menos 6 meses. Aliás, essa é uma pergunta que chegou de ouvintes esses dias, né? Com mudança de governo, independente de ser, né, de ser uma sequência ou mudança de governo, não muda a questão do aluguel social. Do aluguel social, assim, eu não Deve sou a Gláucia, seguir, né? Mas eu diria que não tem como deve não seguir, né? seguir. Né? Aproveitando, ainda falando sobre moradias, enfim, falar também sobre, aproveitar a tua presença, né? Falar sobre IPTU. Tem muitas pessoas ainda fazendo, né, os seus pagamentos, os que optaram pelo parcelamento, mas daqui a pouquinho, logo mais ali a gente já vai estar falando, né, do próximo, o que isso representa também do orçamento, como é que está a questão desses pagamentos.
A gente teve um pequeno decréscimo na arrecadação do IPTU com relação àquilo que a gente tinha projetado. Então, provavelmente o efeito enchente, né? Tem também as pessoas que não puderam pagar em maio e estão com parcelamento em vigor até dezembro, né? Então, até dezembro a gente vai receber dinheiro do IPTU, recursos do IPTU. E para o ano que vem, a gente ainda não tem o reajuste, porque o índice de inflação IPCA só é divulgado amanhã pelo IBGE. Então, na semana que vem, a gente vai estar falando do IPTU de 2025, mas por enquanto a gente não sabe ainda quanto será o aumento do imposto. E, enfatizando novamente, né, tem ainda a possibilidade de parcelar, e se alguém esqueceu de pagar alguma parcela, dá para entrar também pelo WhatsApp da Prefeitura, 3982.000, e ali seleciona a opção Fazenda e poderá ser atendido até por uma pessoa mesmo que está lá. Mas a tendência é seguir aí os índices da inflação. Sim. O IPTU é registrado pela inflação. O IPCA, Ficaria o quê hoje, outubro, no caso, outubro. 5, 6%? Em torno de talvez? 4%. 4%. Em torno Essa de é a 4%. tendência. Essa é a tendência. E respondendo também quanto representa, o IPTU ele representa em torno de 45 a 50 milhões de reais para o município. Então, lógico, depende se a pessoa pagar com 15% de desconto, que é uma prática aqui de Lajeado, tende a ficar perto dos 45. Se ela pagar o valor cheio, tende a ficar perto dos 50. Mas é uma aproximação interessante. Tipo, 50 milhões com IPTU por ano. Um ouvinte aqui, o Marquinhos, ele disse que a prefeitura não tem depositado os R$1.000 do aluguel social. Depositam R$686. Diz que está morando 5 meses de aluguel social e só 2 vezes pagaram certo. Muito curioso. Se puder passar depois o nome completo dele para mim no Ele WhatsApp, até eu dou uma olhada. não tem o nome completo aqui, se puder passar o nome, não sei o que mais precisa de endereço, alguma coisa assim, mas ou talvez ele procura a Secretaria da Fazenda. Sim. Pode procurar a Secretaria, nesse caso, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. Que nos repassa o valor a ser pago para as imobiliárias, no caso. Então, é a Secretaria de Desenvolvimento Social que nos passa, tem que pagar para a pessoa X. E aí nós fazemos o pagamento. Mas para ver se o cadastro dele está atualizado, está tudo em ordem. Curioso é que ele teria recebido 2 vezes R$1.000 e agora diz que está sendo depositado 686. Não sei, Marquinhos, se já procurou a prefeitura também, porque é importante, né? Fazer o registro aí, ir atrás dos seus direitos. Com certeza. A propósito ainda do aluguel social, eu busquei aqui a matéria que foi feita, né, pela nossa equipe, foi em abril, dia 2 de abril, foi prorrogado por mais um ano. Então, até abril do ano que vem, está em lei. A Câmara de Vereadores aprovou, as pessoas vão receber esse aluguel, esse custo de benefício aí que chega até R$1.000 por mês por contrato. E muito provavelmente, se não tiverem as habitações prontas, será prorrogado, eu acredito. Até por questão social mesmo. Sim. Famoso superávit, Rafael Spengler, secretário da Fazenda de Lajeado. De quanto vai ser ou não vai ter o superávit em 2024? Entre 0 e 200 milhões. Brincadeira contigo. Mas, assim, a gente teve um superávit de 72 milhões no ano passado. E neste ano, até em decorrência da enchente e todos os custos decorrentes disso, a gente deve diminuir, mas eu não tenho como precisar ainda quanto. Uma estimativa. Mas será que é um chute mesmo? Que é só não. Chute daí. Mas assim, a gente está com dinheiro em caixa, está superavitário, mas até o final do ano a gente pode, de novo, receber novos portes de dinheiro. Mas não deve variar muito do que tem hoje. Não, deve diminuir um pouco, mas assim, só para chutar então, 50 milhões. 50 milhões. E essa verba, daí já tem alguma obra prevista? O que dá para falar dentro desse orçamento, né, que está previsto para 2025? Algumas obras aí que chamam a atenção, especialmente sempre tem a questão de escolas, né, principalmente creche, também postos de saúde ou outras melhorias aí que serão feitas no município de Lajeado. A gente tem já previsto o posto de saúde do bairro São Cristóvão, e assim é bem até bom chamar a atenção, né, que quando a peça está sendo feita, ainda não tem o resultado das eleições. Então, tudo é possibilidade de acordo com o governo, né? Então, se a Glaucia e o Gui optarem por não construir uma escola A e construir um posto de saúde B, isso é maleável, dá para jogar no orçamento. Então, depende. Essa pergunta seria mais bem direcionada para a prefeita eleita e o vice. Mas algumas obras já estão em andamento, né? A polícia, o centro de polícia ali no bairro São Cristóvão. Está em vias de ser inaugurado, inclusive, né? É. Centro integrado de
Exato. O monitoramento. O próprio posto de saúde do São Cristóvão, melhorias no posto de saúde do bairro Montanha, que tem alguma questão de infraestrutura importante de ser resolvida logo. Então, tem algumas coisas que já estão encaminhadas e até de duplicação. A própria Romeu Júlio Scherer lá tem uma previsão de asfalto se a EGR não o fizer, né? Então, tem vários embrólios aí no meio. Tem uma ouvinte aqui que ela diz: falem do trânsito para o São Cristóvão. Faça a colocação do viaduto, não sabemos para onde ir. Eu não sei exatamente qual é a indagação aqui da ouvinte, a Luzane. Assim, eu quando estava vindo aqui, eu vim por aplicativo e o rapaz demorou 15 minutos num trajeto que demoraria 2, porque ele estava travado na 386 com São Cristóvão, na Pasqualini. Por causa do alargamento do viaduto, né? Isso. Isso estava sendo já... Eu não sei se é isso que ela está falando, que é pontual, né? Que é algo que aconteceu ontem, está acontecendo hoje, para o alargamento. Por isso, e é prudente, né? Que se bloqueie o trânsito, porque dias atrás caiu parte da mureta ali. Imagina se tem algum veículo passando por baixo, alguém a pé, enfim, pode matar uma pessoa. Eu suponho que seja isso que o ouvinte está comentando. Aí não é tanto a questão do Rafael Spengler, secretário da Fazenda de Lajeado, né? Mas talvez também ela está questionando afora o tema da nossa entrevista, né? O Marquinhos respondeu ali, Ricardo. Ele disse que vai na imobiliária e eles falam que a prefeitura não depositou os R$1.000. Aí diz que vai no CRAS e falam que foi depositado os 1.000 e um empurra para o outro. Foi o que ele disse. Se ele puder passar o nome completo, o endereço, a gente nem precisa trazer no ar, mas a gente passa para o secretário. Ele diz que tem que tirar do nosso bolso R$400 e pouco. Faz diferença, né? Boa, muito. Bom, tá aí. Obrigado aí as interações aqui da nossa audiência. Rafael Spengler, secretário da Fazenda, algum outro ponto aí que a gente não abordou na entrevista? Não, acho que foi, como sempre, uma entrevista muito bem conduzida por vocês, né? São ótimos jornalistas e só se puder mandar um recado pro meu tio Ayrton, lá de Teutônia, que sempre ouve a Rádio Independente e fala que adora ouvir o programa de vocês. Olha aí, como é? Ayrton? Ayrton Fritzen. Isso. Abraço para Ayrton, então. E nos vemos na Expo Vale, né, Rafa? Nos vemos hoje à noite, né? Inclusive, o estande da Prefeitura de Lajeado está em frente ao estande da Rádio Independente. Ou o estande da Independente está em frente ao da Prefeitura. Somos vizinhos. A gente vai se ver bastante por ali. Até mais. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Bom programa para vocês. Um bom dia para o ouvinte.